Nós vamos estudar ou continuar nosso estudo em Atos capítulo 15. Pois não, Adriana? Será que o senhor podia fazer ou pedir uma oração para o meu avô? Ele caiu ontem e quebrou o fêmur. Sim. Ele vai passar por uma cirurgia agora de manhã. Ele já tem bastante idade. Qual é o nome dele? Emanuel. Emanuel. Vamos orar agora pelo Emanuel. Ele ainda não é salvo, né? Não. Uhum. E ele tem mais de 80, então você Sim, sim. Oi, Deise. Então, minha mãe também está com o coração inchado, ela fica muito cansada se ela anda, e sexta-feira ela passou no médico, então ela está num tratamento. Ah, sim. Tá bom, vamos orar. Senhor, nós queremos pedir pelo seu Emanuel, que teve uma queda, está passando por uma cirurgia, provavelmente agora. Pedimos a Deus pelo restabelecimento dele e pedimos pela oportunidade de falar da salvação em Jesus Cristo para ele. Pedimos também pela dona Antonieta, cuida dela, da saúde, do coração dela. Rogamos ao Senhor, a Deus, que o Senhor abençoe. O Senhor sabe que ela é tão ativa, gosta de andar e agora está impossibilitada de andar muito. Nós pedimos a tua ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, no texto de Atos capítulo 15, vamos falar ou continuar falando sobre aquele concílio, aquela reunião tão importante que houve na igreja. Foi a primeira reunião oficial da igreja, chamada concílio. Depois começaram a ter vários concílios, mas eles não têm importância quase que nenhuma para nós, tá bom? Na história da igreja, os concílios que houve. Concílio, na verdade, não é para mudar nada, é só para confirmar aquilo que nós já sabemos, não é? A salvação em Cristo Jesus não vem por frequentar a igreja, dar dinheiro, dar esmolas, caridades. A salvação eterna, ela vem por reconhecimento de que somos pecadores e que Jesus Cristo morreu uma morte substituta, ou seja, era para eu morrer eternamente, mas Cristo Jesus, ao morrer e ressuscitar, claro, nós podemos colocar a nossa confiança nele. O irmão Frank, dirigente, ele leu Hebreus capítulo 11, que começa dizendo sobre a fé é fato, a fé é a certeza das coisas que não se veem. E no versículo 6, conforme ele leu, que de fato aquele que se aproxima de Deus, aquele que vai orar, ele precisa crer que Deus existe e que é galardoador. Galardoador quer dizer, ele é aquele que presenteia a todos nós com as bênçãos dele. Então o concílio foi para confirmar que a salvação é só em Jesus Cristo, não precisa da circuncisão ou de outras práticas da lei de Moisés ou outras normas. Então foi uma reunião que confirmou isso. E foi uma reunião também que definiu Tiago como um líder sábio. O Tiago apóstolo havia morrido por espada de Herodes, não é? Aí nós temos o outro Tiago, e esse Tiago é o irmão de Jesus, é o que escreveu a carta com o nome dele, e ele se torna um líder. E olha aqui, Pedro era um líder por escolha, ou um líder por costume já. Ou seja, toda a igreja aceitou naturalmente a liderança de Pedro. E agora, Tiago, ele se torna também, ele se mostra como um verdadeiro líder. Todos vocês, ou quase todos vocês, são líderes. Em alguma esfera da sua vida, você é líder. Ainda que seja do seu gatinho, você lidera alguma coisa. Sempre você está liderando alguma coisa. Os princípios para a liderança são os mesmos. Se você vai dirigir uma empresa grande, uma microempresa, uma igreja, uma escola ou seu próprio lar,
Os princípios de liderança são os mesmos. Porém, nós não somos aqui uma sociedade de autoajuda. Nós não somos aqui uma sociedade de curso para liderança. Tá bom? Cada um se vira aí com as suas lideranças na esfera diária. Nós estamos falando de uma liderança espiritual. Nós estamos falando do contexto de igreja, tá bom? Embora vai ter aplicações aí para você, e você pode usá-las, e eu não estou cobrando nada por isso, tá bom? Várias pessoas que fazem curso de liderança, elas investem nisso, né? Quantos cursos de liderança você já fez, Joãozinho? Bastante, não consegui pagar nisso. Mas pagou em cada um deles? Ah, paga. Estou vendendo até cronológico hoje. Estão vendo até isso? Então, meus irmãos, nós temos aqui um curso de liderança. Nós temos em Tiago, o Tiago, o presidente da igreja de Jerusalém, nós temos um modelo de liderança, né? Temos o pastor Tiago Seabra aqui, que também tem seu modelo de liderança. Ele lidera aí algumas coisas. Então nós temos esses princípios e fazemos muito bem em aplicar para a nossa própria vida. Seja na escala de responsabilidade que você tiver, você pode aplicar isso para a sua vida. Mas lembre-se, nós estamos estudando um problema. O problema da igreja que está julgando o caso de Paulo e Barnabé. Qual é o caso? Eles saíram pregando o evangelho e as pessoas se converteram. E muitas dessas pessoas, muitas mesmo, eram gentílicas, ou seja, elas não eram do povo de Israel, não eram judeus, eram gentios. E como o cristianismo era muito novo, os judeus, nós podemos chamar de judaizantes, eles queriam juntar o útil ao agradável. O evangelho de Jesus Cristo que salva, mas a lei de Moisés que transforma. Então eles queriam juntar essas duas coisas. A igreja está cheia desses remendos. Parece o Frankenstein. Frankenstein é uma história escrita por uma moça, uma história de terror, escrita por uma mulher, e ela queria criticar a sociedade, né? E ela conta uma história de um homem, o Victor Frankenstein, um cientista, que começou a juntar pedaço, um braço aqui, outro braço ali, de várias pessoas, né? Na verdade, cadáveres. Juntou lá e aí esperou um raio para entrar dentro dos aparelhos dele para dar vida. É vida, mas é uma vida meio esquisita, né? A igreja tem um monte de Frankenstein. Por exemplo, a base é essa. A base é Jesus Cristo é o Salvador. Ótimo. O problema não é esse. O problema é que em muitas igrejas você tem essa mensagem, mais alguma coisa. Você crê em Cristo Jesus, mas seja fiel, obediente, que você vai começar a receber prosperidade financeira na sua vida. Essa mensagem já é meio Frankenstein. Emendaram aí junto com o Evangelho. Você tem a palavra de Deus que conforta os ansiosos, que dá direcionamento, os aflitos, mas é bom fazer uma terapia, é bom você procurar outros recursos, porque junta isso com a palavra de Deus,
e dá um bom estilo de vida. Estão emendando de novo alguma coisa na palavra de Deus. Você crê em Cristo Jesus, mas aí eu não vou mais dar a lista, tá bom? Porque essa lista vai aumentando. Cada um aqui tem uma listinha. Talvez alguns estão se ajuntando à palavra, à mensagem de Jesus, para poder ter mais espiritualidade, seja lá o que for esse negócio de espiritualidade, né? Eu quero ser uma pessoa mais espiritual, mais religiosa. Você está emendando na palavra de Deus algo que não existe. Então nós sempre estamos emendando, costurando um corpo estranho na palavra de Deus e no Evangelho. Nós estamos com saudades, alguns talvez nem conheceram, mas nós estamos com saudades que, de modo geral, a igreja seja aquela igreja que diz: só Jesus Cristo salva. E se você não crer nessa mensagem, você já está eternamente condenado para um lugar de chamas, para um lugar, é um inferno, é um lago de fogo e durará por toda a eternidade. É essa mensagem que a gente tem. Fora isso, você está costurando alguma coisa numa mensagem que já foi dada para nós. Então a responsabilidade de líderes espirituais é manter essa mensagem. E Tiago é essa pessoa. Então nós vamos ver por que ele é um líder sábio. Vamos notar. No versículo 13, ele é um líder sábio. E um líder sábio sempre pede a palavra. Olha que interessante isso aqui. Um líder sábio sempre pede a palavra. Esses líderes meio intimidados. Eu não gosto de falar. Acho que se eu falar vai ofender. Você não é líder, tá bom? Talvez você pode se desenvolver nessa área, mas um líder, ele pede a palavra. Não, vou deixar os outros falarem. Não. Um líder, ele acaba interrompendo. Um líder acaba, deixa eu falar. Porque esse negócio aqui está indo longe demais. Está virando um Frankenstein aqui. Cada um tem uma agulha, uma linha e costurando na palavra de Deus e no Evangelho. Deixa eu explicar como que é. Deixa comigo. Deixa que eu faço o gol. Então, existe sim uma linha entre arrogância, orgulho e omissão. Líder que não fala é líder omisso. É um líder que está deixando as coisas descambarem, pessoas se desviarem da verdade do Evangelho, pessoas sendo prejudicadas e ele caladinho. Líder fala. Versículo 13. E havendo-se eles calados, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões irmãos, ouve-me. Deixa eu falar, gente. Ali teve um silêncio, né? Irmãos, atentem nas minhas palavras. Atenção, atenção. Obrigado pela atenção. O líder, quando ele pede atenção, o que você espera depois? Que ele tenha alguma coisa para falar. Tiago tinha alguma coisa para falar. Então você é líder, peça a Deus para desenvolver essa capacidade e responsabilidade de falar. Não ficar quieto. Eu preciso falar. Tem ótimos pais de família no sentido de suprimento. Ele supre a comida, ele supre a roupa, ele supre medicamento, ele ajuda a família nessa área. Mas na hora de falar, ele se cala. Ele deixa tudo para a esposa. Fala com a sua mãe. Ele está sempre terceirizando a responsabilidade dele.
Eu não estou dizendo que ele não é um bom pai de família, mas nessa área ele precisa melhorar. Ele precisa ter sabedoria de Deus e falar o que tem que falar, não se omitir. Versículo 14, um líder sábio, ele traça uma linha de tempo quando ele vai falar. Você já conversou com pessoas que você não sabe se ela está contando o meio da história ou o final da história? E você não consegue pegar porque ela vai misturando, ela vai embolando o que ela está falando e você não... Por favor, vamos começar tudo de novo? Começa do começo. Um líder, ele traça um assunto do início. Ele dá as bases, ele conta como que aconteceu, como nós chegamos nesse ponto, o que nós fizemos de errado, como nós podemos consertar agora, qual a nossa expectativa, o que devemos fazer a partir disso que nós temos. Então um líder, ele precisa ter uma mente que esteja equilibrada nos assuntos, que tenha uma linha de tempo que dê para todos entenderem. Versículo 14, alguém pode ler? Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Olha aqui o outro líder aparecendo. Quem é esse outro líder? Simão, né? Mas não é Simão que está falando, não é Pedro que está falando. Quem que está falando? Tiago. Tá bom? Então, expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios. Então dá a impressão que quem está expondo o assunto é Pedro, mas não é Pedro. Observem o versículo 13. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo, 2 pontos, certo? Dizendo o quê? Aí abre aspas, não tem aspas aqui na Bíblia, tá? Mas é Tiago falando. Irmãos, atentai nas minhas palavras, 2 pontos de novo. Aí abre aspas novamente, porque quem que vai falar? Tiago. Então Tiago vai relatar o que vinha já acontecendo. Aí ele fala, Simão expôs esse assunto. Ele falou para nós como Deus visitou os gentios. Lembram quando o Espírito Santo desceu sobre Cornélio e as pessoas que estavam ali? Como Deus estava constituindo um povo para o seu nome, que não são mais os judeus, não são os gentios, mas agora é a igreja de Deus. É um outro povo. E Tiago está traçando uma linha do tempo nessa discussão. Uma sugestão, sempre que você discutir um assunto na sua casa, na sua empresa, na sua escola, tente traçar uma história. Comece, fale, olha, acontecia assim antes, agora está acontecendo isso. Vamos tomar uma decisão sobre esse assunto? Então coloque uma linha do tempo nos assuntos. Até para falar para uma criança. Aliás, com criança é tudo muito ajeitado o assunto, né? Se você misturar a linha do tempo para uma criança, ela já perde, ela não sabe. Então, versículo 15 até o 18, nós vamos ler que um líder sábio, ele compara todos os argumentos com a palavra de Deus. Falta muito isso, irmãos. Numa conversa com pessoas, às vezes as pessoas têm bons argumentos. Argumento filosófico, argumento psicológico, argumento social, argumento empresarial. Só falta um argumento, qual é? Bíblico. Saudade de pessoas que quando estão conversando com você, elas já estão citando versículos bíblicos, elas estão citando um acontecimento da Bíblia, elas estão
encaixando a conversa difícil com ilustrações da Bíblia, de pessoas que passaram pelas mesmas situações. Se eu quero falar para alguém que é importante você administrar bem as suas finanças no seu lar, que você ganhou bastante dinheiro agora, mas que você precisa pensar que talvez você não vai ganhar tanto dinheiro no ano que vem, então você precisa aprender a investir, a poupar, a fazer uma reserva. Aí eu vou pegar quem? Aí alguns começam a citar youtuber daqui, é o fulano de tal que dá uma palestra sobre administração financeira e tal. Tá ótimo, tá muito bom, tá na linguagem do mundo. Faltou falar de quem? O Neto sabe, né? Não tá aqui o Neto. Faltou falar de quem? Do José do Egito. Como é que você deixa o José do Egito fora de uma conversa tão importante dessa? Notaram? Nenhum consultor financeiro chega aos pés de José, viu? É um homem que alimentou várias nações com o trigo que ele poupou por causa das vacas magras que viriam. Inclusive os consultores financeiros usam os termos de José. E você pensa, o cara é muito inteligente, né? Não, ele está tirando lá de Gênesis. Nota então, nós precisamos argumentar aquilo que nós temos para falar com a palavra de Deus. Antigamente falava-se que a Bíblia é a nossa única o quê? Regra de fé e prática. Ainda é regra de fé e prática, só não sei se é a única. Porque estão costurando as páginas da Bíblia, costurando com um monte de livro de autoajuda. Para cada página da Bíblia tem uma outra página costurada aqui. Tirada da revista, tirada do site, tirada do fulano de tal, tirada do consultório. Mas as páginas da Bíblia ainda estão aqui. Só estão costurando outras coisas. E tem gente folheando a Bíblia que já não sabe mais se está lendo a Bíblia ou se está lendo alguém de renome hoje. Pensem nisso, irmãos. Porque todos os problemas da igreja foram resolvidos só com a palavra de Deus. Versículo 15, alguém pode ler? Confere com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Isso. Confere. O que quer dizer conferir? Concorda com o que já foi dito. Concorda com o que já foi dito. Então notem, nós temos um problema aqui. Como nós vamos resolver isso? Vamos chamar os especialistas. Tá bom, pode chamar quem você quiser. Depois que o especialista falou, o que você tem que fazer? Você tem que comparar o que ele falou com a palavra de Deus, para ver se confere, para ver se bate. Se não conferir, o especialista é descartado. Amém? Se conferir, o especialista é descartado. Amém? Por quê? Se ele vai falar aquilo que a gente já sabe, então a gente não paga nada por isso. A gente lê a palavra de Deus. Fui meio radical agora, tá bom, irmãos? Pode consultar seus especialistas aí, mas coloque uma base, a palavra de Deus. Eu diria para os irmãos, tem um monte de especialista que nem sabe o que é Bíblia. Tem um monte de especialista em vários assuntos que eles não acreditam no Deus Criador. Se ele não acredita no Deus Criador, ele não acredita em mais nada do que você acredita, tá bom?
Antes de você ir para uma consulta, antes de você ir para um especialista, pergunta para ele algumas coisas, né? Irmãos, é tão importante isso, porque se nós esquecemos disso, nós estamos nos braços daquele que rege o mundo. Quem é aquele que rege o mundo? O mundo jaz no maligno. O mundo está deitado. Jazer é estar deitado. O mundo está deitado no maligno. O maligno está balançando todo mundo, deixando todo mundo bem, só que muito longe de Deus. Então, o que confere? Essas palavras conferem, ou seja, de pregar o evangelho para os gentios e gentios se converterem, cumpre isso aqui, essa palavra, versículo 16. Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, edificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-lo. Nenhum especialista sabe isso, viu? Ninguém entende esse versículo aqui, só as pessoas que estudam a palavra de Deus. O que ele quer falar? Tiago é um líder muito bom. É um líder que compara os argumentos que estão sendo dados com a palavra de Deus. Então o que ele está dizendo? Que a palavra de Deus já diz que o reino de Davi vai ser erguido um dia, e que esse mundo vai ser controlado pelo descendente de Davi, e vai restaurar toda a sorte de Israel. Israel vai voltar a ser a nação que será o cenário do mundo, porque o Messias de Israel, Jesus Cristo, vai reinar. Então ele vai trazendo esse conhecimento, versículo 17. Para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Então a palavra de Deus diz que o tabernáculo de Davi, a tenda de Davi, ou o reino de Davi, vamos dizer assim, vai se reerguer, e até acontecer isso, muitas pessoas que não são do povo de Israel vão se converter. Agora nós estamos falando de uma igreja que só tinha judeu. Hoje não tem nenhum judeu aqui. Tem vários descendentes que nem sabem que são descendentes de judeus, estão aqui. Mas a igreja no início só tinha judeu. E de repente começou a vir gentios. E Tiago disse, isso confere com que Deus já prometeu, que vários gentios vão se converter, porque a palavra de Deus vai se espalhar no mundo todo, e o nome do Senhor vai ser invocado. E o versículo 18... E é isto que o Senhor diz, pois Ele revela os seus planos feitos desde o princípio. É isso que Deus queria. 1000 anos antes de Cristo, Deus estava falando isso. Agora que está acontecendo é o cumprimento da palavra do Senhor. Então ele foi buscar lá atrás, na palavra de Deus, ele foi buscar para dizer o que está acontecendo hoje. Nós estamos precisando de pessoas assim, que digam para nós, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Senta aí que eu vou explicar para você. Eu vou explicar como que funciona a humanidade, como funciona o coração do ser humano. É tudo igual, só muda o penteado do cabelo. É tudo igual, as pessoas são iguais. E a palavra de Deus já diz como são as pessoas. Eu vou dizer o que está acontecendo com você. Se você vai aceitar ou não, já é outro problema. Mas é tudo um padrão só. Como é que você sabe tudo isso? Porque eu leio a Bíblia. A palavra de Deus está aqui para explicar para você. Se você não lê muito a Bíblia, um dia você vai ler, vai entender, mas por enquanto me ouve. Você tem essa grande oportunidade de ajudar muitas pessoas assim. As pessoas têm muitas dúvidas.
Por que uma pessoa tão boa me deixou, me abandonou, morreu? Por que aconteceu esse desastre na minha vida? Se eu sou uma pessoa que só faço bem para os outros, por que aconteceu isso? Por que esse revés financeiro na minha vida? Todas essas coisas, as pessoas têm muitas dúvidas sobre o que está acontecendo com elas. E você tem a grande oportunidade de conferir com o que a palavra de Deus diz. Mas por que se eu fui tão dedicado nos meus negócios, por que está acontecendo isso? Aí você fala para ela que algumas sementes são lançadas à beira do caminho e algumas caem no espinho, e o espinho cobre essa semente e essa semente não germina. Por quê? Os cuidados deste mundo tomaram conta da pessoa. E aí você naufragou. Aí você pode dizer para a pessoa que alguns queriam ficar ricos, e nessa ganância de ficar rico, nessa pressa de ficar rico, elas naufragaram. Elas foram enredadas no laço de Satanás. Está lá em 1 Timóteo 6, versículo 10. Está tudo lá na Bíblia. Mas ela não lê a Bíblia. Você que lê. Você que tem que explicar para as pessoas o mecanismo do engano de Satanás na vida das pessoas. Isso confere com o que a palavra de Deus diz. Mas tem que ler a Bíblia, irmãos. Para você ficar bom nesses assuntos, você tem que ler a palavra de Deus. E Tiago é um bom líder porque ele conhece a Bíblia. E nós vamos ver agora no versículo 19 que um líder sábio, ele descomplica e simplifica. Os especialistas fazem o contrário. Eles complicam para você não entender nada. Quando você não entende nada, você está nas mãos deles. Essa é técnica de especialista. Ele tem termos que ninguém conhece. Ele tem argumentos que as pessoas nunca ouviram falar. Então ele vai complicando a vida da pessoa. O que está acontecendo com você é isso, olha. É um transtorno chamado. Aí ele começa. Aí você fica assustado. Você fica apavorado. E quando você está apavorado, você começa a cair nos braços dele. Ele fala, esse aqui é meu agora. Por 12 meses, 16 meses, 20 meses, ele é meu. Eles fazem isso com você. Mas Tiago não. Tiago, ele descomplica. Nós estamos precisando de pessoas que descompliquem a nossa vida. Porque a sua vida já é muito complicada. Porque você complica, né? Então tem que ter alguém para desatar os nós que você fez. E há pessoas assim. Versículo 19. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Como diz uma expressão hoje, né? Todo mundo fala, simples assim, não é? O que é tão simples? Em outras palavras, ele falou, gente, deixa os gentios quietinhos. O que eles estão fazendo de errado? O que eles estão fazendo de certo? Eles estão aceitando a Jesus. Ótimo. Não é isso que nós estamos pregando? Aceitar a Jesus está ótimo. Já tem a salvação. Para que você vai colocar mais 613 regras em cima do pescoço dele? Colocaram nos nossos pescoços, nós não conseguimos aguentar. E olha que a gente tem tradição. Imagina colocar esse peso todo neles, eles não vão aguentar, eles vão desanimar. E além do mais, está errado. Está errado colocar um monte de regra para as pessoas. Você não é Deus? Quem é você para colocar regra em cima das pessoas? Então Tiago ele não foi simplório, tá? É diferente. Ele simplificou. Ele descomplicou a vida dos gentios. E nós não estamos precisando de gente assim?
que descomplique. Uma vez conversando com uma pessoa, nem sabia qual era o problema, disse, eu posso ajudar, mas preciso de pelo menos 6 sessões. Você nem conhece qual é o problema. Como você precisa de 6 sessões com a pessoa? De repente, numa conversa, você já desata o nó da pessoa, né? Não precisa de tanta coisa. Mas sem 6 sessões não dá para ter. Não sei, isso aí eu já não falou isso aí, não sei não. Um líder sábio descomplica. Um líder sábio propõe resoluções para os problemas bem definidas. Bem definidas. Pois não? Pastor, e é uma realidade que as pessoas estão tão acostumadas em pagar, em dar dinheiro por tantas coisas, que você vai oferecer algo que é gratuito, porque vem do Senhor, e as pessoas não entendendo perguntam, quanto vai ficar? Quanto que eu vou pagar? Sim. Alguém já perguntou lá a respeito dos estudos, dos ensinamentos que vão ter no grupo Alvorada, que querem participar, quanto que a gente vai pagar? Não vai pagar nada. Porque tem alguém ajudando, não é? Sim. Gratuitamente. Um líder sábio, ele vai propor resoluções dos problemas bem definidas. Às vezes você vai conversar com algumas pessoas com alguma dúvida, você sai com mais dúvida ainda, né? Mas Tiago não. Tiago, ele propôs para aquele concílio, vamos resolver isso. Às vezes nós temos reuniões, né, em vários lugares, reuniões disso. As reuniões mais complicam do que explicam, né? Falamos e não decidimos nada, não é assim? Veja o versículo 20. Mas escreveis que se abstenha das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é suportável e do Senhor. Meus irmãos, Tiago falando, né? Meus irmãos, vamos resolver esse assunto, tá bom? Já ouvimos quem nós tínhamos que ouvir, já comparamos com a palavra de Deus, e agora nós precisamos concluir essa reunião. E nós vamos traçar 3 normas. Mas falou que não era para colocar regra? Gente, tinha 613 regras, ele diminuiu para 3, tá bom? Alguma regrinha tem que ter na vida, né? Alguma coisa tem que ter. Perguntaram para Jesus qual o maior mandamento, ele também resumiu. Depois ele colocou mais outro, porque um está ligado ao outro. Ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como você ama a você mesmo. Então está resolvido. A sua vida resolve. Pedro também simplificou. Quer ter dias felizes? Opa, eu quero. Controla a sua língua. Refreia a sua língua do mal. Simples assim. Simples assim. Agora, Tiago então disse, vocês vão pregar para os gentios e eles vão se converter? A gente já sabe como que eles vivem. Eles pegam uma galinha e eles não colocam caldo quinor só. Eles pegam o sangue dessa galinha e derramam o sangue. E aí faz a galinha ao molho pardo. Então vamos falar para eles, não faz mais isso não. Porque vocês vão ter, daí vocês vão para a igreja, vocês vão ter contato com os judeus. O judeu nem vai na sua casa, só de saber que você faz isso na hora de cozinhar, ele não vai. Porque tem muitas regras aí com os judeus, mas uma básica é sangue. O sangue nós desprezamos. Não come mais chouriço não. Tá bom? Porque senão não vai dar para você ficar, seus filhos não vão conseguir ficar junto com os filhos deles, que eles não vão deixar. Então vai ter várias coisas assim. Outra coisa, vocês têm um monte de ídolo na casa de vocês, joga tudo fora isso aí. Porque nós temos só um Deus verdadeiro. Não é para você guardar um monte de ídolo. Essa correntinha que você tem, que você vai, passa
um nozinho e faz uma oração, outro nozinho faz a mesma oração, outro nozinho a mesma oração. Arranque esse colar do seu pescoço aí. Deixa disso, deixa dessa idolatria. Então, deixa da idolatria. Outra coisa, vocês são muito imorais. Vocês têm relação sexual com a própria irmã, que lá era assim, tá? Então, isso aí é impossível vocês conviverem com os judeus desse jeito, porque Deus deixou em Levítico 18 um capítulo todinho para dizer, não descobrir a nudez dos parentes, pessoas assim. Então, deixa isso também. Deixa a idolatria, deixa a imoralidade sexual e deixa de comer sangue. Se você se converteu, você já não vai adorar outros ídolos, então está fácil para você. Se você se converteu, você vai ficar só com a sua esposa, não vai ter uma imoralidade sexual. E se você se converteu, talvez seja mais difícil, mas também não é impossível você deixar de comer sangue. Só essas 3 coisas. Aí vocês vão conseguir se relacionar com os judeus, porque a igreja era composta de judeus. Meus irmãos, um homem muito sábio, concorda? Um homem muito sábio, porque ninguém falou desses 3 assuntos, mas ele já falou. Vamos desviar o assunto de circuncisão, de festas, daqui, dali, não. Essas 3 coisas são o mínimo irredutível. A gente reduziu todas as regras e paramos nessas 3. Menos do que isso não dá. Se o gentio não aceitar desse jeito, então fala, então arruma o seu caminho aí, mas no meio do povo de Deus você não vai poder estar. Resolveu. Então hoje nós precisamos resolver vários assuntos também, e colocar um mínimo irredutível. O que não dá para negociar? Aí a gente fala. Numa igreja, por exemplo, as pessoas podem ter várias práticas que não são as nossas. Não pode ir à igreja? Pode ir. Senta aí, fica ouvindo a palavra de Deus. Ah, mas eu quero me tornar membro. Não precisa. Não precisa se tornar membro, não. Só senta lá e ouve. Mas eu quero muito me tornar membro. Então você tem que deixar dessas coisas. Não adianta você esconder. Você enche a cara, você bebe, você fuma, você sabe que não é o nosso costume. Você é muito querido para nós, mas não pode ser membro da igreja. Porque quem é membro da igreja já começa a ter uma gama, uma série de responsabilidades que já compromete. Então o bom é que você mude as suas atitudes e algum dia você se torne membro da igreja. Mas por enquanto está tudo bem. Só ouça a palavra de Deus, ninguém está cobrando nada de você. Notaram, irmãos? Então simplificar a vida, simplificar o que nós cremos, não negociar, mas simplificar. Você acha que Tiago, ele só cumpria essas 3 coisas? Claro que não. Tiago cumpria muito mais coisas, mas ele não quis dar uma lista, porque as outras coisas você vai aprendendo na igreja. Mas para se tornar uma pessoa que nós vamos dizer, esse é um de nós, você não pode ter ídolos na sua casa, você não pode ter relação sexual fora do casamento, e você não pode também comer sangue, porque Deus proibiu isso daí. Essas 3 coisas. As outras, tem muito mais coisas, mas as outras coisas você vai aprendendo e dá para a gente conviver. Você simplificar. Vocês acham que é falta de amor falar assim? Não, não é falta de amor. Você tem que abrir o jogo com as pessoas. E foi o que Tiago fez. E no versículo 21, um líder sábio sempre quer manter as portas abertas. Isso é muito importante também. Nós queremos manter as portas abertas. Não ficar ofendendo as pessoas para elas nunca mais se aproximarem de nós.
Nós queremos ser sinceros, convictos daquilo que nós cremos, mas nós queremos que essas pessoas sejam nossas amigas e que elas um dia estejam totalmente conosco. Versículo 21. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então Tiago está dizendo o seguinte: olha, essas pessoas, os gentios, eles vão se converter, para onde eles vão? Eles vão para as sinagogas. Eles vão aonde? Porque eles não tinham várias igrejas assim como nós temos. Eles não tinham templos grandes, ali é o templo da igreja tal, não? Eles não tinham isso. Era o povo de Deus se convertendo e começando a caminhada da vida cristã. E Tiago falou: nós sabemos que aonde essas pessoas estão se convertendo, elas vão querer conhecer mais a palavra. E elas vão ter contato com os judeus. E tendo contato com os judeus, é bom que elas deixem dessas 3 coisas. Porque só deixando dessas 3 coisas, elas já podem se aproximar dos judeus. E vocês que são judeus crentes, eu imagino o Tiago falando isso, vocês vão ter muito mais facilidade em conviver com esses gentios convertidos. E é assim, meus irmãos, um cede aqui, outro cede ali, e nós vamos caminhando juntos. E o versículo 22, também o 23, um líder sábio, ele envolve uma liderança plural para resolver questões. Tem alguns grupos que só tem um líder, ele manda em tudo. Ele manda no dinheiro, ele manda na organização, ele manda nas programações, ele manda em todas as coisas. Mas isso não é o modelo de liderança da igreja. Liderança da igreja é uma pluralidade. São outros líderes, né? Talvez um apareça mais do que os outros, isso acontece. Mas por trás dele tem líderes olhando: pastor, você está fazendo errado, está pregando errado. Então sempre você tem uma liderança. Tiago também tinha, versículo 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciões, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. Então você tem aqui 2 níveis de liderança. Tiago era um líder, mas não era o líder absoluto sozinho. Ele falou todas essas coisas, ele simplificou, ele foi um ótimo líder. Mas pareceu bem aos apóstolos e presbíteros, ou seja, anciãos. Nós estamos com você, porque se eles não tivessem, a palavra de Tiago não ia ter peso. Então essa liderança diz: ele falou aquilo e nós estamos juntos com Tiago. Agora que nós já estamos juntos aqui nessa liderança, nós precisamos falar para os outros, espalhar a notícia. Então nós vamos eleger alguns homens, e esses homens vão falar a mesma coisa que nós estamos falando. Notaram como é a pluralidade de liderança? É plural, não é uma pessoa decidindo. Versículo 23. Líder de Deus escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão na Antioquia, e siga esse iniciativa. Às vezes você precisa de oficialidade, você precisa de algo oficial. Só a palavra não basta, você tem que escrever alguma coisa. Às vezes você tem que ter um documento. Essa aqui era uma carta da decisão do concílio. Para onde vocês forem, vocês carregam uma cópia dessa carta. E quando as pessoas vocês falarem como elas têm que agir, elas falam: não concordo com isso. Aí você abre a carta e fala: Tiago, os apóstolos e os presbíteros assinaram essa carta. Opa, aí já é outra coisa, né? Aí eu tenho que obedecer. Então era a carta relatório do concílio.
Meus irmãos, todas as igrejas têm seu estatuto, todas as igrejas têm suas regras. Antes de você se tornar membro de qualquer igreja, você precisa ler aquilo lá. Aqui na igreja a gente tem um curso antes de se tornar membro. Então tem uma pessoa responsável que dá esse curso para explicar algumas bases nossas, algumas coisas que nem sempre dá para explicar aqui do púlpito, né? Mas essa pessoa senta com essas, explica direitinho, em 6 sessões, mas não cobra nada. Não é 6 não, né, Joãozinho? 6, tá aí. Então, é importante que você conheça, porque há muitas pessoas que falam, não concordo com isso, mas você já é membro da igreja há tanto tempo e não concorda com isso? Você não estudou o que a igreja esperava de você e o que você deveria esperar da igreja? É importante isso. Tem o ditado que diz, o combinado não sai caro. Então combina direitinho para ver onde que você está entrando, né? Versículo... Acho que vamos parar por aqui, né? Paramos no versículo 23. Deus abençoe os irmãos. Vamos buscar a sabedoria de Deus nesses líderes. Você ficaria muito impressionado em observar como a igreja, como a Bíblia tem respostas para os seus problemas. Talvez você pense que não, mas tem tantos nomes lá, mas tem. Se você ler, você vai encontrar textos da palavra de Deus que vão te ajudar em muitas áreas. E o Espírito Santo vai te dar a iluminação para você compreender esses textos. Leia a Bíblia, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar. Agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem levantado sobre as nossas vidas líderes sábios, que sabem argumentar segundo a Tua palavra, que agem com amor, que simplificam os assuntos difíceis para que entendamos e andemos também no caminho mais correto. Obrigado por isso e levante mais líderes sábios assim. Em nome de Jesus que oramos. Amém.